ser multi-universal, quer dizer, uma união de todas as coisas boas que existem pelos universos afora. Tá? É uma conexão extremamente ampla. Esse é o maior de todos os pistolões. É um padrinho fabuloso. E aqui embaixo, só para... Então isso da invocação fica uma questão assim, muito pessoal também, né? Em geral a gente pede sempre para que a energia se manifeste de uma fonte bem pura, então esse é o sentido, para que eu possa fazer um trabalho mais harmonioso, mais pessoal possível, e que a pessoa tenha aquilo que for realmente para a sua necessidade e para a sua transformação. Sempre lembrando daquilo que eu falei, né? Que não queremos cura, por incrível que pareça, assim, parece uma contradição. Mas nós não queremos cura, nem para nós, nem para os outros. Nós queremos sim a transformação. E ter a ideia de que se alguém passa por alguma coisa é porque ela está precisando ela de alguma maneira ela escolheu aquilo justamente para um aprendizado. Então nós, com essa energia, o que nós facilitamos é o aprendizado da pessoa. Mas se nós quisermos a cura, ou seja, eliminar um sintoma num momento, nós podemos estar retirando a oportunidade da pessoa de aprender em cima daquilo. Né? Dentro desse conceito, seria inclusive um engano. Agora, se nós pedimos para que a pessoa aprenda sem a necessidade de sofrimento, como eu coloquei ontem quando a gente ia tentar dizer assim, ó, que ela possa aprender que não existe mais a necessidade do karma para... Às vezes a pessoa se desvencilha de muitas coisas que está aprendendo. Às vezes até assim a pessoa sofre anos antes de morrer, né? Porque às vezes precisa de uma simples ideia, uma confirmação de uma outra pessoa, e às vezes aquilo nem é mais necessário. E ela não consegue se dar por conta daquilo. Mas ela precisa ainda aprender. Só que ela aprende de uma maneira dolorosa, exatamente. E, então, com isso a gente está tentando dizer ao máximo, acelerar os processos dos outros sempre, mas para que seja o menos doloroso possível. E que possa aceitar as transformações. Esse é o mais importante ainda, aceitar uma transformação. Né? Porque às vezes até a gente localiza assim, o problema, localiza onde é que ele surgiu, onde é que está, qual é a possibilidade de ir adiante, mas assumir a transformação também é uma coisa bem difícil, né? Tu identificar e dizer realmente eu tenho que fazer isso, mas eu só não sei quando, né? Aí fico naquela vou e não vou, assim. Então a energia também te dá essa força para ultrapassar esse chamado umbral, né? Que é o limite entre o conhecido e o desconhecido. Né? Tá? E aqui fala do mantra Yom. Ali são 3 letras, né? O I, o O e o M. O I estaria associado aos centros da cabeça, o O associado aos centros abaixo do diafragma, ou seja, todo esse conjunto de centros de parte de emoção, terra, e o M associado ao centro cardíaco. Então nós temos aquelas 3 energias, lembra que nós falamos? Da cabeça, da terra e do cardíaco. Isso pode ser associado também ao superior, ao inferior, aliás, ao ser humano e ao inferior. E é uma união dessas 3 energias. E também o Yom seria assim uma renovação daquela energia do mantra tão conhecido da origem do universo, o Om, né? O Om. Depois até nós podemos fazer um Yom, de uma maneira assim, nós temos um bom número de pessoas aqui, podemos fazer uma meditação mais tarde, depois que a gente... Só não deixa esquecer, a gente vai deixando tudo para depois e esquece da metade. Mas podemos fazer uma meditação, fica bem bonita. Uma intuação diferente. Bom, a irradiação com a chama já vimos. Saudação do devoto já vimos. Lembram como é que é a saudação do devoto? Sim? Alguém parece que não lembra mais. Então são 4 movimentos, né? Sim, inspira, expira, né? 3 vezes, depois inspira, assim, quer dizer, qualquer um. Eu sou canhoto, né? 3 vezes, depois... Tu lembra da saudação? Depois uma respiração completa aqui, aqui, aqui. Tá? Depois nós vamos fazer junto tudo aqui, quando formos juntar isso aqui, nós vamos fazer de novo para avivar a memória. Então tem a saudação do devoto. Aqui tem uma coisa extremamente importante, que é a aceleração linfática. E essa exige assim uma certa explicação.
para 106? Sim. Então vamos fazer assim. Aqui. Vocês podem olhar aí. O que é a aceleração linfática e para que serve e como é o feito? Bom, a aceleração linfática nos leva ao próprio nome da coisa, né? Acelerar a circulação linfática no organismo, renovar ou acelerar o processo de desintoxicação, e também esse processo ajuda a equilibrar a parte hormonal, a retirada de inflamações, tá? É um processo de acelerar a limpeza do organismo mesmo. Sim? O que mais? Aqui diz uma coisa interessante, diz assim, ó, mantia não é prática terapêutica, mas a harmonia das pessoas com as quais convives, ou seja, com as que a gente convive, é importante para que tenhas um ambiente equilibrado. Quer dizer, se eu estou num ambiente de pessoas que não são saudáveis, isso de alguma maneira compromete o meu trabalho espiritual também. Então, a gente tem ferramentas para também poder harmonizar o ambiente onde a gente vive, para que tudo ocorra de uma maneira mais tranquila, para nós e para os outros. Porque quando uma pessoa é iniciada, isso afeta a própria... afeta o ambiente, afeta a casa. Então, as mesmas coisas que são ditas, que a gente pode passar no sentido de transformação, de relacionamento, isso vai se manifestar em todas as pessoas do nosso convívio. Seja no trabalho, até no trabalho e na casa principalmente. Sim? Isso é uma coisa que a gente tem que observar bem. Assim, né? Nós não estamos fazendo um trabalho individual, nunca é isso, porque nós estamos sempre inseridos em meios, né? Nós convivemos com... Então, quando isso afeta a nossa interação, quer dizer, o nosso campo energético, a nossa irradiação, isso vai certamente, de alguma maneira, interferir ou ter uma relação diferente com os outros. Está tudo bem? Mais ou menos? Se precisar sair... Então, aqui nós vamos observar... Todos enxergam isso aqui? Sim. É a página 426, né? Tá? Aqui diz assim, ó, na 92, vamos acompanhar assim, que para fazer a aceleração linfática nós vamos usar 4 pontos. O primeiro ponto é esse que fica bem aqui na região do cóccix, diz ali, né? E a altura das nádegas, tá? Então tem uma relação entre a parte da frente e a parte de trás, tá? Sim? A segunda posição está na altura dos rins, né? Na frente está relacionada com o umbigo, tá? O terceiro está entre as escápulas, sim? E na frente é a ponta do externo. E o quarto está na nuca e também está relacionado com o início do osso externo. Tem esse pontinho aqui. Tá? Como é que a gente faz para relacionar? Faz isso aqui, faz como se fosse uma linha. Né? Então, se tu toca aqui na ponta externa, vai saber que tração numa linha, alguém pode ficar de mostra aqui. A mostra grátis. Não, pode ter aqui, só para mostrar. Então aqui, ó, por exemplo. Se eu toco aqui na ponta do externo dele, eu traço essa linha e vou chegar ao quarto ponto. Tá? Aí, se vocês olharem na parte de baixo da figura, nós vamos ter a relação das quatro posições. Então, a quarta, por exemplo, as palmas das mãos vão ficar nessa linha aqui. Ó. Tá? As palmas das mãos ficam aqui. O terceiro ponto, por exemplo, seria a parte inferior do externo, né? Então seria isso aqui, eu traço uma linha e vou chegar aqui a esse ponto, aí eu ponho as mãos, seria aqui o terceiro ponto, tá? O segundo ponto é o umbigo, eu acho o umbigo, traço uma linha e venho aqui, e o outro é sobre as nádegas, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, tá? Obrigado. E como é que o processo é feito? É bem simples.